Boa noite a todos, colegas que estão aqui na plataforma do Zoom, colegas que estão no YouTube assistindo a mais uma atividade do nosso seminário de formação permanente. Hoje nós temos o prazer de receber a nossa querida colega Nancy Greca, da Seção Sul, que vai nos falar sobre o infamilionário. Vamos lá, Nancy, a palavra é sua. Ok, muito obrigada. Agradeço o convite aí da Analícia, diretora, né, da Seção Bahia, a Sônia Vicente, diretora de cartéis, que conversamos mais pessoalmente, a toda a direção, então, da Seção Bahia. E agradeço o convite, né, que é mais um desafio, mas é também uma honra. Então, nós nomeamos aí numa conversa, inclusive com a Ana, não é? O texto como, a minha comunicação, como o infamilionário. A cada texto, inicio então, a cada texto de Freud que leio, digo, é um dos mais belos textos de Freud. A cada seminário de Lacan que me ponho a ler, exclamo, é um dos textos mais complexos de Lacan. Inicio com o infamiliar, tal como o encontra Freud, como o que não cessa de não se traduzir. Num pequeno texto de Aqualusa é um escritor, jornalista português, nascido em Angola, com ascendência portuguesa e brasileira, e ele tem um pequeno texto publicado que se chama Sobre o Intraduzível, com um subtítulo bastante maior, a arte de traduzir palavras como saudade e cafuné para a língua inglesa sem usar notas de rodapé. O autor apresenta as palavras portuguesas saudade e cafuné como intraduzíveis. Saudade é, sabemos, uma palavra portuguesa com certeza. Palavra de navegantes. Cafuné, palavra africana. As palavras africanas, de origem angolana, têm tons musicais. Balangandã se origina como uma onomatopeia do ruído que fazem os objetos pendurados, figas, medalhas, chaves. Cafuné, palavra que vem do quimbundo, língua de Angola, da região de Luanda, e faz referência aos estalidos produzidos pelas unhas do polegar e do indicador, ou do anelar, enquanto se acaricia o cabelo, numa delicadíssima cerimônia de apaziguamento e relaxamento espiritual. Depois de constatar que saudade é palavra de viajantes, o autor afirma que saudade e cafuné poderiam, afinal, resumir o Brasil, a melancolia lusitana temperando e harmonizando-se com a doçura e a sabedoria ancestral da África. Isso pode ser traduzido? Receio que não. Freud publica Unheimlich no mesmo ano de Sobre o Sentido Antitético das Palavras Primitivas, 2019, contemporâneo de Mais Além do Princípio do Prazer, 1920, e Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921. E encontra Freud implicado com a referência estético-literária que atravessa sua obra, a reformulação metapsicológica das pulsões e a natureza social e política de sua obra. Freud inicia por localizar, no âmbito da estética, a questão do efeito de horror, produzido pelo escrito literário no sentir. Ao isolar em Das Unheimlich
O infamiliar, um grupo específico do complexo angustioso, estende sua investigação à linguística de Heimlich a Unheimlich, uma palavra que se fundiu ao seu oposto. Recorda a estranheza do íntimo e segue destacando a natureza intraduzível de sua palavra-conceito. Destaca casos específicos em que o sentimento de infamiliar é despertado no sujeito desde as fontes infantis do medo, nas diversas formas de animismo, no aparecimento do duplo, até o retorno involuntário do mesmo, a força das reações emocionais originárias e a incerteza científica. Sentimentos relacionados à morte, ao retorno dos mortos, aos fantasmas, ao automatismo, efeitos de um conjunto que podemos reconhecer como animista. E conclui, tudo o que hoje nos aparece como infamiliar é a condição para que esses restos da atividade psíquica animista ainda nos toquem e estimulem sua expressão. O infamiliar surge quando crenças animistas superadas se reapresentam ao sujeito como confirmadas. Mas o essencial, diz Freud, é destacar um grupo no qual o afeto é transformado em angústia pelo recalque. Aqui, Freud nos surpreende ao afirmar que o infamiliar é recoberto pelo horror. O infamiliar, diz Freud, se mescla com o horrorífico e, em parte, é por ele recoberto. Surpreendentemente, descobrimos, então, que o horror recobre alguma coisa que não se representa e que só pode se apresentar. Temos, então, uma primeira proposição em Freud. O infamiliar é o familiar doméstico que sofreu um recalcamento dele retornando e que todo infamiliar preenche esta condição. Mas nem todo retorno do recalcado produz o sentimento de infamiliar. Temos aí as mais diversas formas das formações do inconsciente para o demonstrar. Dá ênfase, então, às fronteiras entre a fantasia, localizada aqui no campo da ficção, e a realidade imposta, condições impostas ao pensamento pelo princípio da realidade. E faz questão de nos lembrar que nos contos maravilhosos, nos devaneios ou nos sonhos diurnos, em que se supõe a liberação desse julgamento, o efeito de horror não se produz. Deve-se distinguir, então, o infamiliar que provém da ficção, que procede de crenças primitivas, superadas, do infamiliar que provém da vivência, menos frequentes, onde se trata, diz Freud, de um recalcamento efetivo de um conteúdo e do retorno do recalcado, mas não da superação da crença na realidade, onde a realidade psíquica toma o lugar da realidade material. Recriar, porque não abandonadas. Temos, então, uma segunda proposição em Freud. Cito, o infamiliar da vivência existe quando complexos infantis recalcados são revividos por meio de uma impressão ou quando crenças primitivas superadas parecem novamente confirmadas. Assim, o vivido, que provém do complexo infantil recalcado, será sempre infamiliar, nas ficções ou nas vivências. O infamiliar virá sempre na forma do arrepiante, horrorizante. Sublinho aqui o revivido para colocar em evidência a presença de um corpo vivo frente ao que Lacan irá chamar de retorno no real, o que coloca de imediato em jogo o gozo. Freud irá localizar o infamiliar no encontro de Natanael com a angústia de castração.
se pergunta: por que a angústia relativa aos olhos é trazida aqui em íntima relação com a morte do pai? Por que o homem de areia aparece sempre em íntima relação com o que perturba o amor? E ele mesmo responde que estes acontecimentos se tornam plenos de sentido quando se substitui o homem de areia pelo temido pai, de quem se espera a castração. Do pai ao homem de areia e deste a Copélios e a Coppola. Lacan, no seminário 10, convida a ler o Unheimlich de Freud e dirá: assim como abordei o inconsciente através do Witz, esse ano abordarei a angústia pelo Unheimlichkeit. Lembro que Unheimlichkeit significa arrepiante, é um dos sentidos. E justo aqui, Lacan irá propor uma articulação mais precisa entre o estágio do espelho e o significante. No seminário 5, Lacan introduz o xiste, sublinhando sua maquinária significante e seu efeito de criação de sentido. Constrói seu grafo como grafo do desejo, enraizando-o na insatisfação. E ao apresentar o objeto A como suporte do desejo na fantasia, o situa como um objeto metonímico. Lacan situa a angústia no encontro do sujeito com a opacidade do grande outro, enigma do desejo do outro, e no horizonte da demanda, o outro que se apresenta inconsistente, S de abarrado. Mas será com o infamiliar que Lacan irá localizar o objeto da angústia no campo do imaginário, como aquilo que não se deixa especularizar. No seminário 10, Lacan, após articular a constituição do desejo do homem ao desejo do grande outro, apresenta, no advento da função do objeto A, que no imaginário daria consistência à imagem especular, I de A, sua ligação inaugural com o grande outro, e irá perguntar: e quando surge a angústia? A Unheimlichkeit é aquilo, diz Lacan, que aparece no lugar em que deveria estar o menos fio, onde a falta falta. A angústia surge quando no lugar do nada, no lugar do vazio, velado pela imagem, algo aparece. Nesse seminário, Lacan irá demonstrar que não é a angústia da castração em si que constitui o impasse supremo do neurótico, mas é fazer de sua castração o que falta ao grande outro. A angústia surge quando a falta no outro, no grande outro, vem a faltar. Cito Lacan: o homem encontra a sua casa, Heim, num ponto situado no grande outro, para além da imagem de que somos feitos. Mas, ali onde me reconheço, Heim, se revela que o desejo do homem é o desejo do grande outro, mas também que meu desejo me exila de minha subjetividade. O que está no lugar de Heim é Unheim. O que angustia é sempre o isso não falta. Com Natanael, no lugar do olhar que fascina, se apresenta o olho que me é arrancado, me olha. O tema do infamiliar ressoou numa investigação que realizo acerca dos efeitos de criação, nomeação e sentido que advêm das clássicas estruturas freudianas do espírito, assim chamadas as formações do inconsciente.
e que no mundo contemporâneo fazem aparecer o ofensivo, o blasfemo, o injurioso, postos a serviço de uma segregação a cada vez menos afeita a um laço social possível e mais próxima do racismo e da destruição. Um dos mais belos textos inaugurais de Freud se apresenta em O Xiste e suas relações com o inconsciente, onde se afirma o trabalho do xiste como da mesma estrutura do trabalho do inconsciente e sublinha em sua técnica a brevidade e a surpresa que produz no grande outro, aquele que lhe dará um destino de riso ou consternação. Não poderia, dado o título dessa minha comunicação, deixar de lembrar a vocês que a porta de entrada para as formações do inconsciente em Lacan toma de Freud o conhecido neologismo familionário apresentado por Heine em Os Banhos de Lucas. Esse neologismo é criado pelo personagem Hirst Hyacinthe, espirituoso agente de loteria que se gaba de sua proximidade com Salomão Rothschild e afirma: tão certo como Deus há de me prover todas as coisas boas, doutor, sentei-me ao lado de Salomão Rothschild de forma totalmente familionária. Aqui vemos Freud interpretando o Criador como isomórfico à criatura, ao lembrar que Heine fez ou faz de seu próprio personagem uma máscara fina e evoca em sua biografia, a biografia do próprio Heine, a Salomão Heine, um tio milionário que o acolheu em sua casa de forma muito familionária, assim como convém a um milionário. Ao se referir ao inconsciente, Lacan diz: o inconsciente justamente só se esclarece e só se entrega quando o olhamos meio de lado. E segue ao apresentar o Witz: vocês olham para ele e é isso que ele lhes permite ver o que ali não está. Miller irá nos lembrar que no xiste algo se apresenta no objeto do qual se burla. Lá onde somos da mesma paróquia, rimos de um destino comum. Nos divertimos com o significante, diz Miller em O Ser e o Um. Com as palavras, fazemos existir seres que não existem. Sonhamos acordados com mundos maravilhosos. Até dizemos o que não podemos dizer. Quem de nós não se encantou com a psicopatologia da vida cotidiana que faz irromper o que está impedido de dizer e ainda assim encontra no outro seu consentimento? Um pai dizia: um dia eu estou por baixo, outro dia ele está por cima. E seus descendentes riam muito desse destino que se infinitiza numa análise interminável. Uma satisfação que se alcança ao atravessar o proibido no sentido compartilhado e numa experiência comum. Somos todos um pouco zero à esquerda. No texto de 1905, Freud considerou a estrutura dos xistes em seu ponto de vista econômico. Freud se dedica muito detalhadamente a expor, a apresentar a técnica de produção e de criação do xiste nesse texto, como uma forma de veicular a agressividade e de se obter satisfação pela via do inconsciente considerado à luz dos processos primários. O inconsciente se revela fugaz e inesperado nos xistes e nas piadas, não sem o outro
a referendá-los. Mas em A Fuga do Sentido, Miller dirá que o xiste, ao levantar a repressão, produz o que chama de ruptura da causalidade e faz somar ao jogo do significante a força da pulsão. Ao prazer do significante puro, se acrescenta um plus da pulsão, efeito multiplicador da pulsão, reabrindo um acesso ao primário do gozo. Miller faz equivaler o xiste tendencioso de Freud ao xiste pulsional e pergunta: o que faz rir? E responde: se trata da pulsão e sua satisfação. Estamos novamente às portas do objeto A. No seminário 11, se trata de uma inversão na definição habitual do inconsciente, em que Lacan, ao integrar, no seu esforço de integrar a pulsão ao inconsciente, já integrará ali algo do gozo sob a forma do objeto A. Freud apresenta o xiste como uma forma de trabalho do significante, cujo fim é a obtenção de prazer, o que no xiste é alcançado pela liberação das pulsões agressivas, hostis ou obscenas. Freud afirma sua psicogênese, a do xiste, no processo social, desde a satisfação obtida pelo balbucio na trivialidade do jogo dos significantes, a produção das piadas e do xiste inocente até a sutileza do xiste pulsional. O Freud apresenta uma psicogênese do xiste que avança em diversos momentos de sua criação. Freud sublinha que é um trabalho, o que está em jogo nessa psicogênese é a crescente implicação do significado nesse percurso. Freud sublinha que há um trabalho do sujeito na produção do xiste, um gasto de energia e que a satisfação obtida só é alcançada no consentimento obtido no seu interlocutor. Ri o grande outro que não teve de vencer as coerções psíquicas no processo de criação do xiste. Lacan fará intervir o grande outro desde suas origens, no balbucio, até sua presença ratificadora. Quem faz o xiste não ri. Quem ri é o grande outro que nada fez. O que me importa destacar aqui é que Freud afirma que há um obstáculo e que esse obstáculo e Freud nomeia exatamente assim, rechaçar as possibilidades primárias de gozo. O xiste, então, reabre o acesso ao primário do gozo. O xiste, como o Heimlich, põe em jogo algo que está no corpo, mas ainda nos indica, na relação do sujeito ao objeto, a estrutura fantasmática por meio da qual os efeitos de uma perda inauguram uma modalidade de relação do sujeito com o objeto e colocam em cena o desejo e o gozo. Se trata aqui de saber e de gozo. Em todas as partes, nos vemos diante desse gozo intraduzível, fora da gramática e da sintaxe, que buscamos localizar, ainda pela palavra, pela linguagem e seus equívocos. Miller, em A Propósito dos Afetos na Experiência Analítica, fará do mau humor, que Lacan apresenta como um verdadeiro toque do real, um afeto que se aproxima da verdade, onde as coisas nunca são como a gente quer. Um signo do encontro do sujeito com o real.
então assinala ao sujeito o que o saber não alcança a dialetizar, o gozo. Em Lacan, o encontro traumático do significante no corpo do ser falante implica uma perda de gozo e instauração de um vazio, o objeto A. Se trata, então, do acordo do significante com o gozo e sua ressonância. No desatino do nosso gozo, só há o outro para situá-lo, mas na medida em que estamos separados dele. Quando o riso se enlaça ao gozo do corpo, a agressividade assume a consistência do ódio e o outro é degradado, ridicularizado, desprezado, injuriado e talvez finalmente destruído. Concluo que tanto no xiste como na vivência do infamiliar, o outro se apresenta em sua inconsistência e que, no xiste, o sentido revela o que no infamiliar é velado pelo horror. E finalizo também com Freud, é a última frase do Freud no texto Infamiliar, sobre a solidão, o silêncio e a escuridão, nada podemos dizer. Ok, terminei. Obrigada, Nancy, por sua linda pesquisa, consistente, fazendo alguns links com a literatura e com esse texto de Freud, que nos é tão caro, o Xiste, e foi, assim, o toque mais relevante da sua apresentação, essa questão do link entre o infamiliar e o familionário, o xiste, né? Então, nós estamos agora abertos às questões. Quem estiver aqui e quiser levantar a mão pelo lado dos participantes, ok. Marcelo e Rogério estão cuidando da parte do YouTube e do chat. No chat ainda não tem, mas no YouTube, Marcelo, tem alguma coisa? Até agora não temos perguntas. Só agradecimento aqui pela maravilhosa transmissão. Obrigada. Ana Lícia, é para colocar no chat as questões? Pode falar. Ah, tá. Bom, também queria cumprimentá-la, Nancy, né? Achei fantástica a tua apresentação, mas queria te fazer uma questão, né, que na tua fala me ficou aí, porque você fala, né, que tanto no xiste quanto no Unheimlich, né, quando surge isso, esse fenômeno, existe, então, que ele aponta um gozo intraduzível, né? Tanto um quanto o outro. E que isso tem a ver com e que esse objeto que se apresenta, que é, inclusive, o que produz essa angústia, né? E o que eu queria que você, se você puder, né, me deixar um pouco mais claro, por que que, então, um produz riso e outro produz o horror? Né? Seria essa a questão, né? Então, nesse texto, no Seminário da Angústia, o Lacan vai vai responder uma certa questão que vem sendo colocada para ele, naquele momento, acerca da dialética de Hegel e da dialética, digamos, que o próprio Lacan põe em cena, né? E ele vai dizer que essa resposta estaria nesse hiato entre o imaginário e o simbólico, né?
Então, no seminário 10, o Lacan apresenta, articula, digamos, essa relação do sujeito com essas duas alteridades, né? Numa primeira perspectiva, o sujeito diante da opacidade desse grande outro, se dividindo e se oferecendo, né, de alguma forma, para cobrir ou para fazer aparecer a falta do outro. Então, nesse seminário, o Lacan não vai, digamos, ele vai dizer que a angústia de castração, que o grande sofrimento neurótico estaria aquém da angústia de castração. E vai apresentar o objeto A, que, num primeiro momento, ele apresenta como um resto não simbolizado, né? Numa perspectiva mais ligada ao imaginário. Então, o objeto A vai se apresentar ligado ao imaginário e a angústia como, na sua origem, na experiência, digamos, de um sujeito diante da falta, ou daquilo que não se pode, a falta não se apresenta no imaginário. Né? Não há falta no imaginário. Então, nessa perspectiva, a angústia, ela tem uma experiência mais presente. A angústia é aquilo que responde à falta da falta, ao isso falta. Então, bom, é o que eu teria assim, para pensar nesse momento, né? Mas há uma dupla alteridade aí, e o Lacan vai, digamos, se o Freud articula ou pensa a castração no nível do grande outro, no nível da relação com o pai, o Lacan vai localizar a angústia no aparecimento do objeto. E o objeto aí no registro do real, não no registro, digamos, do imaginário. Né? Se a gente pega o xiste, se nós pensarmos no xiste, o objeto do xiste, ele é encontrado, é apresentado no nível do imaginário, no nível do... então, nessa experiência do infamiliar, o que nós vemos, me parece que é esse retorno do milionário, desse significante que está perdido lá na cadeia metonímica, é ele quem aparece, né? Então, o objeto aí é apresentado como o objeto meta, o objeto que falta, né? O objeto que buscamos. Nesse seminário, o Lacan vai apresentar o objeto como resto, como aquilo que sobrou, que não pôde ser significantizado, e vai remeter o objeto ao nível da experiência do real. Ok. Ok. YouTube, Marcelo, chegou alguma coisa? Temos uma pergunta da Ana Rogéria. Ela pergunta, então, se podemos aproximar o xiste do gozo feminino. O xiste do gozo feminino. Ana, eu não ouvi. Ana Rogéria Oliveira. Ana Rogéria. Qual é a pergunta? Ela diz assim, podemos, então, aproximar o xiste do gozo feminino? Me parece que no seminário 10, o Lacan não faz ainda essa referência ao gozo feminino. Né? O que nós temos é a presença do gozo no xiste. O Freud ele apresenta uma psicogênese do xiste que já
acontece, digamos, essa experiência. Bom, primeiro o xiste como uma experiência de satisfação, né? Ou seja, a meta do xiste é a obtenção de satisfação. E essa primeira, quando Freud se refere à psicogênese do xiste, ele vai lembrar que a primeira grande experiência, a experiência mais primária de satisfação, pela via do significante, é o balbucio. Ou seja, essa satisfação que a criança obtém a partir do som, das sílabas, né? E, num segundo momento, o Freud diz da experiência de essa produção de piadas. É muito interessante, porque o Freud vai associar, vai se referir à produção de piadas como uma forma de tratamento da fadiga, por exemplo. Então, estudantes que estão muito pressionados, né, que estão fazendo um exame, quando eles saem, terminam esse exame, eles começam imediatamente a fazer piadas sobre o professor. E é um pouco assim que nós vemos também a emergência da piada, né? As piadas, elas são imediatamente produzidas a partir de um efeito traumático, ou de um acontecimento social, muitas vezes traumático, né? Que imediatamente morre o Ayrton Senna e no dia seguinte pipoca piada, né, sobre o Ayrton Senna, enfim, se produzem as piadas. E uma terceira experiência, digamos, do xiste seria o xiste infantil, que infantil não, inocente, diz o Freud, né? Que é aquele xiste produzido um pouco no desconhecimento E, finalmente, o xiste como um tratamento da agressividade, né? Então, o xiste como causado pela agressividade, o que já situa aí, né, o nível do imaginário, né? Então, me parece que quando nós teríamos que passar pelo seminário 11, onde o Lacan vai dar um tratamento, é o que eu tô podendo compreender, viu? Gostaria que vocês me ajudassem, inclusive, mas me parece que é no seminário 11 que o Lacan vai dar um certo tratamento para a pulsão, né? Fazer um movimento de integrar a pulsão no inconsciente, digamos, transferencial, né? E a pulsão, então, desculpa, me perdi agora. Eu acho que até o seminário 20, é no seminário 20 que a questão do gozo vai se estabelecer como fora, né? Fora, que eu digo, como o impossível. Mas eu não saberia, se alguém quiser me ajudar aí a falar sobre o feminino, porque eu não consigo ver nesse momento, no seminário 10, eu não pensaria aí o gozo feminino como estando já, né, na perspectiva do Lacan. É só no seminário 20 que ele vai formalizar com as fórmulas da sexuação esse gozo impossível, né? Aqui, no seminário 10, o que a gente encontra é o Lacan tentando formalizar, ele vai fazer um uso mais da matemática, né? Do próprio conceito de extimidade, vai remeter à topologia. Então, não sei se a gente poderia falar em gozo feminino aí como xiste, mas certamente no nível do infamiliar, também acho que o infamiliar não está diretamente ligado ao gozo feminino, mas ao recalque,
né? Acho que o infamiliar está bastante ligado ao movimento de rechaço, né? Que está presente tanto no infamiliar como no xiste, né? Esse rechaço das pulsões, dos pequenos, dessa experiência de gozo da criança, né? Se alguém puder completar, agradeceria. Eu fiquei pensando, Nancy, que o gozo feminino, ele está, de certa maneira, fora da lógica fálica. É aquele gozo suplementar que está fora. E eu não sei se o xiste estaria fora da lógica fálica, ainda que você esteja avançando na sua apresentação, na sua explanação sobre o xiste. Eu penso que se o xiste, né, ele reabre o acesso ao gozo primário, ele provoca o riso no outro, né? Que aí seria uma defesa contra o real, porque o riso é a última defesa contra o real. Então, não, o xiste não é o gozo feminino. Ele abre contingencialmente o acesso ao gozo feminino, né? O que a gente pode chamar, e que você chamou no seu trabalho, o gozo primário, né? Está chamando como o significante afetando o corpo, e de saída tem um rechaço a esse gozo, né? Então, eu vi por essa via, que ele abre um acesso a esse gozo, porque ele também põe em jogo algo que está no corpo, assim como o infamiliar, né? Então, eu não diria que é o gozo feminino, mas que ele abre esse acesso. Até porque me parece que o que o Freud apresenta já em 1905 é que há um gozo com o significante, que já há um encontro do significante com o corpo. Então, me parece mais, talvez o que o Lacan vai chamar de um enxame de S1, né? Do que exatamente o gozo feminino. Enfim. Uhum. O seminário 10 me faz pensar, e eu acho que a gente não consegue ler o seminário 10 sem o conceito de extimidade, né? Ou sem a experiência da extimidade, né? Que me parece se apresenta ali, né? No íntimo que está no exterior, né? No mais íntimo como sendo o mais exterior. Então, esse processo da exclusão interna, que me parece que está presente na experiência do infamiliar, né? Não acho que esteja na experiência do xiste, porque o xiste se dá fundamentalmente, na minha leitura, na relação com o grande outro, na relação fundamentalmente com o grande outro. Quer dizer, aquilo que não deveria aparecer, o Hyacinthe foi tratado muito mal, né? E isso produz ansiedade, produz muita angústia. Então, é um tratamento, é uma experiência de angústia, mas algo aí emerge na forma a partir de um esforço. Quer dizer, o que faz o riso acontecer é que o outro o ratifica, o consente. Então, no xiste, a gente vai ver o processo social se estabelecendo.
né? Já com o infamiliar, me parece que a experiência do infamiliar é uma experiência muito, muito íntima e solitária, né? É um encontro com algo que não é vivido na relação com um terceiro, ou nem é partilhado, mas é uma experiência absolutamente solitária, né? E um encontro também que é sempre inesperado, né? Que é sempre uma surpresa. Eu acho que existem várias semelhanças entre a experiência do Xiste e a experiência do Unheimlich, mas não são a mesma coisa, certamente. Agora, você, até na nossa conversa prévia, lembrou, né, que Millet, em Fuga do Sentido, ele fala da versão funcional do X. Essa versão funcional do X fica menos distanciada do familiar, ou é alguma coisa que ainda... Porque o X é uma coisa e o familiar é outra. Mas tem algum ponto, né? E você falou da versão pulsional, que é algo trazido por Millet na Fuga do Sentido. Essa versão pulsional, qual é a relação ou aproximação ou distância com o familiar? Está falhando, Analícia. Está falhando a tua Fala mais perto. Falar aqui. Está ouvindo agora? Ouve agora, Nancy? Sim. A versão funcional do xiste e a relação dessa versão com o infamiliar. O Millet vai dizer que o xiste, ao levantar a repressão, produz uma ruptura na causalidade e faz somar, ele vai fazer, a pulsão, ela vai se somar a esse jogo do significante, que por si só já é uma obtenção de prazer, digamos, né? Produz um certo trabalho com sentido, mas esse prazer do significante, soma-se à força pulsional, né? E o Millet, inclusive, vai dizer, ele está fazendo nesse texto um comentário sobre a interpretação e de como a interpretação também produz efeitos muito maiores do que se deveria produzir. Esse fenômeno a gente já vê no Freud quando ele fala do sonho, né? Ou seja, o que produz o sonho? O que produz o sonho? Um acontecimento insignificante, um acontecimento banal, né? Então, essa força pulsional somada ao jogo do significante produziria, então, isso que o Millet chama de uma ruptura da causalidade. Ele vai, inclusive, se referir à meteorologia, a um autor da meteorologia, que ele faz uma pergunta, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, está no texto, numa nota de rodapé. Ele vai se referir ao raciocínio da meteorologia, que é deixa eu ver se eu acho aqui. Como poderia algo, um significante insignificante, provocar uma reação tão efusiva como o riso? Essa é a pergunta do Millet. Ele vai se referir aqui à teoria do caos, do matemático Lorenz. O Lorenz tem uma pergunta que ele diz sobre a lógica do caos, né? Um trabalho sobre
a lógica do caos. Poderia uma borboleta, o bater de asas de uma borboleta no Brasil causar um tornado no Texas? É essa referência que, de alguma forma, o Miller diz, que seria preciso uma nova modalidade, uma nova forma de percepção, né? Para que pudéssemos estabelecer essa relação aí do pulsional. E ele vai dizer que o xiste tendencioso corresponde... enfim, desculpa, me perdi aqui. Mas é um pouco o que eu tenho que dizer. A força... Oi? Eu fiquei pensando assim, que o que caracteriza o infamiliar é o não reconhecimento. O sujeito não reconhece algo que até lhe é familiar, mas ele estranha, causa uma estranheza, um não reconhecimento. Sim. E o xiste é exatamente o reconhecimento. É o reconhecimento que produz o xiste. Porque você fala uma palavra insignificante e o outro ri. Se ele ri, é porque ele reconhece. Se ele ri, é porque ele ri porque ele se dá conta. O Lacan, inclusive, o Freud vai dizer que para que esse outro ria, ele também tem que se identificar de alguma forma com o objeto, né, do que está sendo colocado aí. Porque quando nós, por exemplo, quando nós contamos uma piada, a piada, se o personagem da piada é sempre, de alguma forma, ridicularizado, se veicula sempre uma agressividade, né? Tanto na produção da piada como na produção do xiste. Mas na piada, há uma desidentificação. Se o sujeito se identifica com o objeto da piada, o que vai ser produzido é consternação. Então, o circuito do xiste é um circuito do processo social, significando que aquilo que vem como agressividade ou que vem de alguma forma, de forma inesperada, que revela que não teria a menor graça, né? Que não teria a menor graça se fosse dito o que foi dito. Quer dizer, se a Cinti dissesse, ele me tratou de uma forma muito familiar, assim como convém a um milionário. Se o Hyacinthe desenvolvesse essa ideia, isso, de forma alguma, produziria o riso, né? Mas essa irrupção, digamos, a essa pulsão que se soma a essa satisfação do jogo dos significantes, é o que faz rir. É esse o ponto que o Miller destaca, né? A presença da pulsão, esse incremento que a pulsão oferece, né? Para o xiste. E o que também no xiste a gente vai observar é que hoje, né, a piada hoje, ela dificilmente ela vai produzir riso, né? Pelo contrário, vai produzir um certo constrangimento. Então, essa posição do grande outro, quando ela é muito consistente, né, eu acho que é nesse ponto que a piada que a piada funciona, digamos, que é quando ela encontra o outro um pouco menos consistente, né, para que o outro para que a piada, para que o riso apareça, é necessário que o outro não seja muito consistente. Quer dizer, quanto mais consistente, menos a piada vai funcionar, né? E nesse sentido, quando nós falamos que há uma grande... Quando o Lacan diz da inconsistência do outro, é justo na inconsistência do outro, né, nessa dificuldade de se estabelecer, de se
esclarecer o desejo de outro, ou de se localizar pela via do desejo do outro, nesse tempo de inconsistência, é que nós vamos ver que a agressividade não pode ser tratada, né? Ela não faz... A agressividade ela é uma forma de laço social. E, então, em tempos de grande inconsistência do outro, o que a gente vai ver não é o retorno da agressividade, mas é o ódio. Aí, talvez, a gente se aproxime do gozo feminino, né? Na presença de uma inconsistência muito grande, muito estabelecida. Aí o que vai retornar é muito na forma de dois grupos, né? É um pouco o triunfo da religião, como o Lacan vai apresentar, que são dois grupos que vão se opor e vão se destruir, digamos, pela via do ódio, e não pela via de uma agressividade, digamos, distribuída, né? Nomeada ou possível, né? De estabelecer algum laço. Parece que tem alguma pergunta no chat. Rogério, Marcelo e o Vamos, Rogério. Temos uma pergunta aqui de Tereza Pavone. Ela agradece a apresentação, a excelente apresentação, e justifica que, por estar rouca, ela vai fazer a questão dela escrita, né? A minha voz vai fazer isso. Vai fazer a voz dela rouca na minha voz aqui. Ela diz: achei muito lindo o início da sua fala sobre a questão do intraduzível. Você traz palavras saudade e cafuné, usadas frequentemente pelos brasileiros, mas que para outras línguas soa estranho e não há tradução. Para nós, carrega um forte sentimento. Essas palavras são afetadas, né? Palavras, conceitos como... Essas palavras, a gente poderia entendê-las como Heimlich em outras línguas, por exemplo. Tereza, se eu tiver falado alguma coisa diferente do que você escreveu, pode escrever aqui no chat. Tá? Ela queria te ouvir falar um pouco mais sobre essas palavras intraduzíveis e talvez algo do Heimlich articulado a isso. E eu queria acrescentar um comentário prévio, mas para ver também, né, que eu fiquei pensando aqui, a partir dessa noção de infamiliaridade, que se a gente pega até pelo Seminário 10, tem algo que Lacan vai trazendo, né, sobre o Heim e o Unheimlich, que trata de algo do imaginário, né, que foi o que você trouxe aqui também, né? Eu fiquei pensando se talvez pelo xiste a gente capta algo que foge do imaginário, mas que se articule ao simbólico, já que tem um outro ali que retifica, mas que vai por uma outra via, né? E que aí talvez não venha a agressividade, mas um tratamento à agressividade. Bom, é isso. Antes, Nancy, de você falar, deixa eu ver se... Marcelo, a pergunta que você tem está nessa linha, nessa direção? É uma pergunta do Marcelo Veras. Ele vai falar sobre xiste e humor. Manda, Nancy. Posso falar? Não, a pergunta do Marcelo, você quer ouvir logo? Tá. Eu acho que eu prefiro me ater a essa questão agora do traduzível e do intraduzível e também do Rogério, né? Se o Rogério depois puder me repetir, inclusive. Mas em relação ao traduzível, eu acho que nós estamos diante, as palavras intraduzíveis, elas estão sempre no campo da sensibilidade, né? Quando nós estamos no campo da sensibilidade, e é aí que o infamiliar vai acontecer, né? O infamiliar me parece fundamentalmente ligado a isso que surge no lugar do que não deveria estar, né? Ou seja, se apresenta como um objeto de horror. Eu fico imaginando, eu assisto muito filme de terror, né? De medo, de suspense. E
Uma das coisas que mais me chama a atenção são os efeitos tomados, por exemplo, na produção de uma imagem. No filme japonês, o objeto do horror, né, é sempre muito frequentemente apresentado como uma figura que tem os cabelos cobrindo o rosto, né? E isso é arrepiante, porque você não sabe se essa pessoa está indo, se ela está voltando, Então, esse velamento, né, que se apresenta na ficção, o infamiliar eu acho que é mais frequente e é possível de ser produzido. Quer dizer, quando ele faz, é um pouco o que o Freud apresenta aqui, como o que faz que crenças superadas, né, possam ser revividas. E que o Freud também apresenta aí que o mesmo processo, o mesmo mecanismo que faz rir, que produz horror, também pode produzir a diversão, né? Por exemplo, uma mão amputada, em alguns contos, ela é engraçada. E isso se faz pela via do autor. Se o autor produz uma certa inconsistência naquilo que seria a realidade e aquilo que seria a fantasia, onde esses limites eles se sobrepõem, aí a gente vê a experiência do horror. Por isso que eu me referi à inconsistência do grande outro, né? Porque na medida da inconsistência, ela põe em ação um impasse, algo muito paradoxal, né? Que não se pode decidir, não localiza o sujeito, né? Em relação ao Rogério, né, que falou, que fez a questão, você pode repetir, Rogério? Estava trocando aqui, né, conversando um pouco, se a gente não poderia pensar, por exemplo, que tem algo dessa experiência do Unheimlich, né, como o próprio Lacan traz, né, no Seminário 10, não aporta algo do imaginário, o imaginário deslocalizado, né, que foge da tela da fantasia, mas que no xiste, como tem uma verificação do outro, a gente poderia pensar mais por uma vertente de um uso do simbólico, ou talvez do significante, não sei, para a produção da satisfação, né? Mas que não é da mesma forma, por exemplo, que o sintoma, né? Digamos que não é da mesma ordem, mas também é um objeto metonímico, também é imaginário. O infamiliar é sempre uma experiência no registro do imaginário, me parece. É sempre no imaginário. Eu acho que isso o Lacan estabelece. Eu acho que esse seminário 10 do Lacan, ele procede, né, uma separação bastante importante entre os três registros. Ele coloca os três registros num certo nível que antecipa, talvez, o noborromiano até, né? Na medida em que são registros heterogêneos. Quando a gente fala do objeto, por exemplo, no familionário, o objeto do qual se trata já é um objeto simbolizado, é um objeto imaginário, é aquele milionário que faz parte da minha experiência subjetiva, né? E que é o que emerge no xiste. Só que no xiste, é isso que o Miller aponta, que a Ana Alice perguntou. O que Miller aponta é que no xiste há essa presença pulsional que produz um excesso, digamos, né? Que é da mesma ordem do que acontece também com o Unheimlich, né? Uma presença da pulsão, né? Deixa eu continuar aqui. Nesse sentido, a gente não pode considerar o xiste, né, como um problema econômico, quer dizer, muito mais da ordem de tratá-lo, como o Rogério falou, como uma formação
significante e que a finalidade seria de passar gozo ao inconsciente. Né? Com certeza. Essa é a tese do Freud. Essa é a tese do Freud, pois é. Essa é justa a tese. O Rogério estava... Mas ele vai além do efeito do riso, né? É algo do corpo que interessa que ele fisga, né? Porque a gente não pode esquecer a dimensão corporal aí, que algo do objeto, algo que no corpo é fisgado. Por isso o efeito, né? Considerar como um problema econômico. Eu queria entrar aí nessa discussão, pode ser? Pode. Um minuto que Marcelo Vera está em sua frente. Mas ele está indo para o humor. Pode ser que Iordan continue. Vai continuar? Eu queria falar justamente dessa articulação que o Rogério começou a fazer e que Sônia continuou agora em relação a essa articulação do imaginário com o simbólico. Mas primeiro queria agradecer muito a Nancy por ter trazido essa contribuição e tratar da questão do infamilionário. E por que eu pedi para falar? Porque eu acho que nesse exemplo já podemos ver uma articulação entre o imaginário, o simbólico e o real. Porque nesse xiste, o que está recalcado, que Lacan, inclusive, chama atenção, é o familiar, é o que está recalcado. Então, toda uma associação que pode ser feita a partir disso, da história do Heine, que foi criado, morou na casa de um tio que era muito rico, mas que tratava ele com certo desdém. Então, havia algo traumático aí nessa relação com o tio. Então, o xiste, ele aparece como algo engraçado e interessante, que chama atenção, pelo neologismo que ele cria, não é? E, por falar em neologismo, então eu queria fixar isso, de que já podemos perceber aí que há uma relação do imaginário e do simbólico com o real. Né? E essa relação que você fez do infamiliar com o xiste, ele trata, portanto, dos fenômenos ligados ao retorno do recalcado também, né? Que foi parte do que Freud abordou. Mas tem uma outra forma também que nós podemos pensar, e isso foi até objeto do que eu abordei na preparatória, que o infamiliar pode ser também um efeito da estrutura, que pode ser tanto de um neurótico quanto de um psicótico. Um exemplo grande que nós temos disso é o exemplo de Schreber, que algo aparece a ideia de que ele poderia ser bom no momento do coito, podia ser interessante, né? Ele está aí na posição de mulher, etc., e que isso causa um grande estranhamento para ele. E não se trata de um retorno do recalcado, mas sim que ele vai responder pelo que não foi recalcado, que volta no real. Então, há muito estranhamento no sujeito psicótico, principalmente no momento de perplexidade, que é a fase inicial, digamos, na psicose, e tem muitos autores que defendem essa ideia, né, de que há um estranhamento, uma vivência de estranhamento, de infamiliaridade com o que se passa com o sujeito psicótico, no início, no desencadear da sua psicose, que tem a ver com essa infamiliaridade. Só que não tem a ver com o retorno do recalcado, e sim como uma resposta àquilo que não foi recalcado. Ele vai responder que há uma variação aí da fronteira entre a fantasia e a realidade quando aparece um infamiliar, essa sensação de familiaridade. O neurótico, por ter o recurso simbólico, ele vai responder, né, por esse retorno do recalcado. Mas no caso da psicose, de que não há essa possibilidade de responder pelo simbólico, ele vai responder pelo real. Então, há também essa infamiliaridade no caso da psicose. Acho muito... Toda a sensação de fragmentação do corpo, da imagem corporal do psicótico, e que aí ele responde alucinando e delirando. Né? Eu acho bem oportuna aí essa observação. Eu queria ler para vocês algo. Quando eu tentei transmitir isso, que o Lacan está um pouco respondendo, né, a essa questão
que se apresenta para ele em relação à articulação hegeliana do desejo, né? Eu vou ler um pouco que pega exatamente no comentário do Giordano, se referindo à experiência psicótica, né? A um Heimlich, na experiência, ao estatuto do Heimlich na experiência psicótica. Ele fala assim: Lacan responde pelo entrejogo dos dois registros. Preenchendo esse ato, ele diz que para preencher esse ato, fazer funcionar esse corte. Ele lembra que na formulação sobre a causalidade psíquica já havia proposto essa articulação. E ele conta aqui, Jordan, que ao ser, o próprio Lacan diz que ao ser indagado pela banca de sua defesa de tese sobre a psicose paranoide e suas relações com a personalidade, acerca de qual seria a sua proposta para a loucura, o Lacan diz: em suma, senhor, não podemos esquecer que a psicose é um fenômeno do pensamento. E alguém na banca diz, inclusive agressivamente, sei, mas e daí? Né? E daí? O Lacan responde: a loucura evidencia que no registro do sentido, o problema da significação para o ser em geral, e aponta para a experiência psicótica que a sensorialidade que experimenta ou a crença que lhes atribui é que todos esses fenômenos, sejam quais forem, alucinações, interpretações, intuições, não importa com que alinhamento e estranheza sejam vividos por ele, todos o visam pessoalmente. Eles o desdobram, respondem-lhe, fazem-lhe eco e leem nele assim como eles o identifica, interroga, provoca e decifra. Eu acho que o Lacan localiza aí muito bem essa intimidade, né? Esse retorno no real que produz essa perplexidade. O Jasper chamava de perplexidade, né? Esses estados mais pré-psicóticos, né? Essa sensação de estranhamento, né? De estranhamento mesmo, né? Uma experiência infamiliar, né? A angústia aí no nível do próprio do objeto A, né? Da presença do objeto A, né? Algo que se apresenta ali, onde a falta deveria estar. O excesso. Marcelo Magnelli. Marcelo. Na verdade, não sou eu, mas é o Marcelo Veras, e eu falo por ele aqui, que ele coloca no chat. Tá bom, Nancy? Vou ler. Ele diz assim: querida Nancy, obrigado por sua fala precisa. Queria te perguntar se você vê uma diferença em Freud entre a teoria do xiste e o texto do humor, que é bem mais tardio. Eu acho que é de 27, né? De texto do humor, há um triunfo sobre a lei do pai. E talvez aí sim apontaria para um além do pai, onde poderíamos localizar algo do feminino. Vamos ver. Marcelo traz. O que eu posso me lembrar do humor foi um texto que eu trabalhei principalmente ali para o Enapol, um trabalho que eu fiz sobre o riso. Eu não sei se eu poderia, Marcelo, responder isso. Não sei como articular o humor ao riso, né? Mas certamente, num estado de humor, eu estou tentando lembrar algumas experiências aí de leitura sobre o humor. Por exemplo, o enforcado, né, que está condenado à morte,
E no caminho do enforcamento, ele diz: certamente hoje será um belo dia, né? Então, agora, não sei. O Marcelo poderia fazer essa articulação aí para mim, hein? Que tal? Não Sim. pode falar, né? Pois é. Ele não pode falar? Hã? Se ele puder escrever ou ele puder entrar aqui, então, sem problema. Do YouTube ele não consegue passar. Não consegue, né? Se alguém puder me ajudar, mas olha, não me ocorre nenhuma relação entre o humor nesse momento, porque eu realmente eu sei que é bastante interessante essa questão, mas eu não consigo não fazer essa articulação nesse momento. Tá bom. Freud traz o humor nesse texto aí que você lembrou, Nancy, nessa história do homem que vai para a forca, ele traz como uma defesa. Uhum. E o xiste não aparece tanto na conotação de uma defesa, tanto quanto o humor. O xiste vela algo, mas eu acho que não chega a ser uma defesa, tanto quanto o humor. É o que eu pensei rapidamente que podia distinguir os dois. Também é isso que Marcelo está buscando. Eu lembro sobre o humor, eu lembro desse outro texto, né, do Freud, que é sobre a transitoriedade, né, que é uma certa habilidade enfim, do poeta, eu não conseguiria articular isso agora, e principalmente a questão do Marcelo não conseguiria, né? Marcelo, se puder aí estabelecer aí a relação possível, me ajudaria bastante. Infelizmente, eu não consigo fazer isso nesse momento. Mas o que você lembrou da transitoriedade, Nancy? Que você falou. O que você lembrou da transitoriedade? O Freud está passeando, né? Está passeando com um poeta e me parece uma terceira pessoa que me parece, não consigo me recordar muito bem quem é, não. Mas o poeta se ressente, né? Se ressente de que aquela flor que está ali vai estar morta, muito proximamente morta, né? Isso é vivido assim com muito sofrimento, né? E o Freud ou ele, esse terceiro personagem, é que eu não estou muito lembrada da cena, mas esse terceiro personagem diz que aquele momento é o mais... é o contrário, é esse filósofo que se ressente com a transitoriedade, e o poeta diz, mas é nesse momento em que ela está viva. Enfim, é algo que eu não consigo lembrar, Ana Alicia, da cena, sabe, dos detalhes. Mas o humor é o Lacan vai chamar o mau humor, né? Que eu acho que tem aí uma referência de um certo, tendo essa possibilidade de um certo toque no real, né? De poder se aproximar da verdade de que as coisas nunca são como deveriam ser, ou como gostaríamos que fosse, né? Mas eu não saberia mesmo articular nesse momento o humor com o riso, né? O humor é um estado, né? É um estado. A cena da transitoriedade é que Freud não concorda com aquele que está dizendo que aquela paisagem causa tristeza, porque vai acabar, porque as flores vão murchar, etc. E o que Freud vai focalizar é que o que é transitório não é destituído de valor
e que há aí uma fruição. Ele usa o termo fruição, que significa gozo. Então, que mesmo naquilo que é há gozo. Lembrou? Sim, sim. É mais a sensibilidade que novamente é posta, né? A relação de sensibilidade com o real, né? Exatamente. Que se põe aí uma coisa escrita aqui. Eu não sei bem o que Marcelo quer com a pergunta, eu também não alcancei. Dá para repetir, será? Mas repete aí, Marcelo. Repete. Sim. Ele perguntou se você vê, ou se nós vemos aqui, uma diferença em Freud entre a teoria do xiste, de 1905, né? E o texto do humor, que já vai lá para 1920, alguma coisa, 25, 27, né? Que é bem mais tardio. E por que ele pergunta isso? Porque ele disse que no texto do humor, ele diz que há um triunfo sobre a lei do pai. E talvez aí a gente teria algo como ir além do pai. E aí ele aponta que esse ir além do pai poderia localizar algo do gozo feminino aí. Sim, o gozo feminino é o gozo que vai além do pai, que está fora do Édipo. No Exatamente. seminário 20, o Lacan faz uma metonímia de humor, de humano para humor insano, e dizendo que isso é um resto de um amor infeliz. Para falar do não há relação sexual, né? Quer dizer, ele vai para um humor humano, humor insano, né? Resto de a tradução é um inamor, um resto infeliz de inamor, né? Quer dizer, é um sofrimento corporal por uma perda. Aí foi o que me lembrou, porque a gente tem a ironia também. Eu acho que o riso é uma defesa contra o real. Quer dizer, o riso que o xiste provoca é uma defesa contra o real. A gente tem o humor e tem a ironia, não é? Então, que é quando o outro não existe. E o humor vem de humano, de humorístico, de algo que faz rir, né? Do riso, que é uma defesa contra o real. Por isso, eu fiquei pensando aí, aonde é que... Eu não sei se é um pouco de forçação pensar o humor e o gozo feminino. Por isso que eu não consegui pegar essa articulação. Eu acho que talvez a ironia, né? Que na nossa clínica irônica, onde que o outro não existe, mas humor e gozo feminino eu não consegui saber. Eu não consegui fazer também nenhuma articulação. O riso e o Heimlich, eu acho que eles têm uma presença que é sempre da ordem do contingente. É muito do momento, da surpresa, do inesperado. É algo que surge digamos, quando... eu vou tentando pensar o trabalho que o Lacan faz com o inconsciente real e com o inconsciente transferencial, né? No seminário 11, ele vai dizer que o xiste, por exemplo, seria uma abertura do inconsciente. Então, no momento em que abre o inconsciente, é possível ali a interpretação. Se a interpretação, o xiste, eu acho que é uma interpretação, né? A estrutura do xiste tem a mesma estrutura da interpretação. Então, o xiste interpreta, né? Significante. Isso. E no caso do Heimlich,
eu acho que a gente já está no registro do real, né? Não é um processo que está assentado no jogo do significante, ao qual a pulsão, digamos, comparece e produz isso que o Miller chamou de ruptura aí da causalidade. Mas no Unheimlich, não penso que seja o mesmo processo, né? O Unheimlich é o retorno no real, é algo que não passa por esse trabalho, digamos, com o significante, né? Nesse sentido, um trabalho, né, do inconsciente. Então, seria o momento do fechamento do inconsciente. É quando o inconsciente fecha que o objeto pode ser localizado, né? Me parece que é uma diferença bem importante, e é nesse sentido que me parece também que quando o Lacan apresenta o infamiliar pela via do objeto A, ele está localizando o objeto A no real, no registro do real, né? É esse momento que eles, enquanto no grafo do desejo a gente via a formulação, né, do objeto muito pela via da metonímia, né? Essa dimensão, no Unheimlich, nós vamos ver principalmente nesse movimento do encontro do sujeito com o desejo do outro, tanto a dimensão do objeto resto, aquele que não é simbolizado, aquilo que não é simbolizado, como a dimensão do objeto meta, né? Então, acho que são duas perspectivas do objeto que se apresentam aí no nível do desejo do outro, né? O encontro do sujeito com o outro faz aparecer, por um lado, esse objeto que sobra, que resta, né? E também o objeto do desejo, né? Que causa. Então, aquilo mesmo que emperra causa, né? O objeto, ao mesmo tempo que emperra a maquinária aí do significante, também põe em marcha a cadeia significante, principalmente a cadeia do desejo, né? A estrutura do desejo. Se falou em contingência, em contingente, você estava falando aí, e eu me lembrei que o gozo feminino é contingente. Não sei se por aí pode-se fazer alguma aproximação. Eu também não alcancei bem a pergunta de Marcelo, mas a gente vai exercitando, né? Alguma coisa no chat, Rogério? O contingente. Não. Eu fiquei me perguntando, Ana, se isso que toca o corpo, por exemplo, que esse toque no real do corpo, né, que é um pouco a experiência do infamiliar, né, o arrepio, é arrepiante, o cabelo fica em pé, né? Nessa experiência do arrepiante, né, da presença de um corpo. Puxa, me perdi no que você estava falando, Ana. Do contingente. Do contingente. Então, eu fiquei me perguntando, seria uma experiência de corpo? E eu penso que não, né? Eu acho que não se trata de uma experiência, de um acontecimento de corpo, né? Como poderíamos ver, por exemplo, no encontro com o gozo feminino. Acho que com o gozo feminino se dá um acontecimento de corpo, que muda um antes e um depois, marca, né, a passagem de um antes e de um depois. E não me parece que o infamiliar se trata disso, não, né, de um acontecimento do corpo. Não sei como vocês pensariam isso. Também. Gente, mais alguma pergunta, algum comentário? Porque a gente está chegando no horário, né, da plataforma aí. Ficaríamos aqui, Nancy, bem mais tempo conversando. E aconteceu, de fato, uma conversação aqui hoje, mas temos um horário aí
E se impõe, se alguém quiser dizer alguma coisa, está na hora. Você, Nancy, quiser dizer Vou alguma coisa. agradecer a Nancy a participação e trazer esse tema tão interessante. Ó, eu posso dizer para vocês que foi um grande desafio, né? Um grande desafio mesmo, bastante grande. Nunca estive num evento, né, num acontecimento desse. As atividades que eu sempre participei foram muito mais locais e etc. Mas eu fiquei muito honrada de estar aqui, mas também muito desafiada. Transmitir o Lacan é algo extremamente difícil, né? A gente precisa ter uma enunciação aí e todo um trabalho de muito trabalho, né, para poder transmitir algo da natureza aí de um seminário do Lacan, né? É uma oportunidade e também um desafio, né? E agradeço vocês terem também estado aqui e apresentarem as questões e me ajudarem aí na conversa. Logo no início, no chat, tem um agradecimento de Fátima para você. Obrigada, querida. Adorei lhe ver. Saudades aí, já botei aí no chat, saudades. Pois é, eu saudade. Estava aqui atenta, assistindo tudinho. Saudade dos pássaros também. Agora não tem mais pássaro na casa, mas de qualquer maneira, queremos você aqui em algum momento. Beijo grande. Beijo. Então, Nancy, muito obrigada em nome da Seção Bahia, no nome próprio também, principalmente. Um beijão para você. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, Marcelo e Rogério. Tchau, tchau. Obrigado.